Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje vamos entrevistar Donizete Pereira, eleito presidente da Câmara Municipal de Santo André. Donizete Pereira, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para discutir um pouquinho as suas ações na Câmara como presidente e falar sobre o cenário político na cidade. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição aí dos seus internautas e dos leitores do Repórter Diário. Primeira pergunta, Donizete, é tentar passar para os nossos leitores a questão da surpresa da sua eleição como presidente da Câmara de Santo André, já que era tido até como certo a eleição do Montorim, que era o candidato do PT. Qual foi a surpresa nessa eleição? Primeiro ponto é acreditar que era possível, né? Mesmo diante desse cenário que você mesmo colocou, de que as pessoas acreditavam que era favas contadas, né? Como se diz lá no interior, acreditar que era possível formar um grupo de vereadores, fazer uma discussão. Em segundo lugar, eu acho que manter segredo mesmo, né? Conseguir fazer 2 reuniões semanais, como a gente chegou a ter, às vezes até 3 reuniões por semana. Eu já disse no dia da minha entrevista coletiva lá que a gente chegou a ter reuniões com 15 vereadores e as pessoas não ficarem sabendo, né? Porque a gente sempre tratou de que a gente deveria fazer essa discussão e não externar tanto para fora, né? Porque às vezes é isso que atrapalha o debate interno, a discussão interna. E acreditar que era possível a gente formar um grupo de vereadores lá, denominados independentes, e fazer a presidência da Câmara, né? Eu até esperava que o vereador Sargento Juliano, que o vereador Araújo tivesse tomado posse para que a gente pudesse lá ter os 13 votos no dia, que era a conta que a princípio a gente tinha. Mas com os 19 a gente acabou conseguindo lá 11 votos contra 8 da outra chapa, né? A sua eleição criou um desgaste da relação executivo-legislativo? E se você vai manter esse grupo de 11 vereadores unidos para outras ações na Câmara? Primeiro, não existe desgaste onde a relação nem tinha começado, né? Porque o Grana tomou posse dia 1º de janeiro e foi justamente no dia 1º de janeiro que a gente fez a presidência da Câmara. Então, eu acho que tem muito mais interesse em algumas pessoas de criar o caos, de criar essa divisão. É um poder independente, a Câmara Municipal, e deve ser assim, deve se portar de maneira independente com relação ao Executivo, contribuir, colaborar, votar os projetos, discutir, debater, mas de forma independente. E já disse, né, em outras ocasiões que, assim como as pessoas acreditavam que era um sonho impossível a gente ter um grupo de vereadores para fazer a presidência, que eu sonho que a gente mantenha a unidade dos 21 vereadores, né? Claro que vai ter momentos que um grupo vai discordar, vai ter parte querendo uma coisa, outra parte querendo defender outras ideias, mas que na medida do possível o meu trabalho lá é para que a gente caminhe de forma que a gente caminhe junto por esses próximos... Para os 21, claro que vai ter momentos, como eu disse, que vai ter um grupo de 7 discutindo uma coisa, vai ter um grupo de 12, de 15... É natural do poder legislativo, né? Dependendo da situação e do assunto, o vereador tem a sua liberdade de poder caminhar do jeito que ele entende ser melhor para ele e para a sociedade. Mas que a gente vai buscar uma unidade maior, discussão de projetos, de ideias, se possível com todos os vereadores e vereadoras. Donizete, nessa semana já teve um primeiro, vamos dizer assim, aproximação do Executivo com o Legislativo, que foi contestado um contrato emergencial sobre a iluminação pública, e o próprio secretário de Governo e o secretário de Obras se antecipou e entregou o contrato emergencial, porque estava sendo questionado sobre a questão do valor, se era necessário mesmo ser emergencial ou não. Como que você vê essa ação do governo? Primeiro, eu achei uma ação de respeito ao Legislativo, né? É um direito do Legislativo. E alguns vereadores tinham dito em matéria jornalística que iriam ao Ministério Público para solicitar uma cópia. Então o governo, ao se antecipar, demonstra que quer, né, dar todas as informações que o Legislativo julgar se necessárias. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que essa antecipação também
elimina um pouco de desgaste, né, do Poder Executivo, porque quando você não se antecipa, não mostra o contrato, fica, e aí, foram no Ministério Público, vai sempre ficar a matéria vai estar sempre na ordem do dia, né, e o jornalista sabe do que eu estou dizendo, você sabe, vocês gostam bastante de ficar alimentando isso. E com a entrega deles lá, acabou, de uma certa forma, se antecipou, não tem mais esse debate, está lá, né, alguns vereadores já pediram cópias. Mas o debate não acabou a partir desse Não, eu digo que esse debate vai no Judiciário, não vai no Ministério Público, né? Agora, se o vereador quiser ir no Ministério Público, será apenas se ele quiser contestar algum ponto do contrato, porque o contrato se encontra lá na Câmara e o Executivo também já me avisou no mesmo dia que se encontra à disposição para ir lá na Câmara discutir, que eu acredito particularmente que os vereadores vão querer, né? Eu acho que a partir do momento que os vereadores tiverem conhecimento do contrato, de algumas cláusulas e tiverem dúvidas, acredito que os vereadores vão solicitar a ida do Executivo lá, o que se não se sentirem que as dúvidas foram sanadas ao ler o contrato, é um direito do vereador. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso a posterior, né? Como você vê a questão da lei de acesso à informação e do portal Transparência? Realmente é transparente? É tão transparente, foi tão transparente no governo anterior que gerou alguns problemas na cidade, né? Funcionários públicos reclamando que, o mês que eu estava de férias e recebi licença-prêmio, parece lá um valor. Eu primeiro, acho que tudo aquilo que puder gerar transparência para a cidade os vereadores têm que apoiar, né? Me parece que o nosso portal está um pouquinho desatualizado, ainda está com dados de 2012, a gente espera que a Prefeitura consiga aí dentro do seu tempo atualizar para que as pessoas que têm interesse possam ter informações. Só não é tão transparente essas coisas do contrato, essas coisas feitas, que talvez a gente caminhe muito em breve para ter isso, talvez até online, né? Fez um contrato, fez uma licitação, ter todos os dados transparentes para que as pessoas possam, embora tecnicamente muitas vezes as pessoas não entendam, né, os termos que estão ali utilizados, mas elas têm o direito de ler, de questionar, de colocar à disposição de um advogado. Penso que temos que caminhar cada vez mais para isso, né? Assim como a Câmara tem TV, transmite as sessões, eu acho que o Executivo também caminhar para uma transparência maior, para que as pessoas que pagam os seus impostos tenham o direito de acompanhar aquilo que é feito com o dinheiro. Outro assunto, Donizete, no começo desse ano, com o novo governo, teve a questão das dívidas de Santo André. Sim. O prefeito que entrou disse que Santo André tem 110 milhões em dívidas, até denominou rombo. Sim. Né? E o Aidan disse que teve em caixa no dia 31 de dezembro 180 milhões. Aí ficou nessa coisa, quem está falando a verdade? Sim. E você disse até nessa semana que, se depender de você, você convoca os secretários, tanto de um governo como de outro, até para esclarecer isso. Você vai fazer isso? Eu já falei com o Edson Salvo, né, por telefone, ele me ligou assim que viu a matéria no jornal, ele já tinha falado com outro vereador lá da casa, e ele, provavelmente, a gente deve agendar aí, até o final dessa semana, no máximo no comecinho da semana que vem, uma reunião com ele, porque ele gostaria de explicar, do ponto de vista técnico, a leitura que eles têm sobre o orçamento. Me parece que o secretário atual também já se colocou à disposição, e eu entendo que vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo até porque, assim, 110 milhões de dívida, nós gostaríamos de entender essas dívidas. Sobrou 180 milhões, estão dizendo que é de verba carimbada, não é de verba carimbada. E esse é o papel da Câmara. Nós representamos os moradores da cidade. É um dever, né, nosso esclarecer a população a respeito, para não ficar esse, como você disse, esse disse que não me disse, o outro falou que é assim, cada um defendendo o seu ponto de vista, e a verdade mesmo dos fatos a gente muitas vezes não tem como conhecer. Então nós vamos fazê-lo. Apesar que tem um Tribunal de Contas que vai verificar isso, né? Mas de qualquer forma fica... tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Tem uma série de instrumentos aí que ou o governo que entra, entendendo que há de verdade, precisa utilizar. Até para não ficar apenas na fala, né? E não parecer que é apenas uma jogada política e tal. Você, com essa atitude, você quer fazer com que a Câmara também seja aberta a outras participações dos integrantes do Poder Executivo, para explicar algumas ações, Não só do Poder Executivo. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o presidente da UAB,
né, Dr. Fábio Picarelli. Nós gostaríamos que a Câmara, que lá fosse um espaço também aberto às instituições da cidade, aqueles que se sentirem de alguma maneira encorajados a se reunir com os vereadores, né? Já propus a ele que a gente faça uma reunião com os 21 vereadores, que apresentem projetos. Parece que há um compromisso assinado com o atual executivo, com a OAB, né, no sentido de implementar algumas ações. A CISA, os sindicatos, as entidades, as entidades dos professores, a POSP, a gente quer que a Câmara esteja aberta para que os projetos sejam discutidos não só entre legislativo e executivo, mas seja discutido também com as entidades representativas da cidade. Eu penso que lá o poder legislativo tem que ter as portas abertas para todos aqueles que queiram contribuir com a cidade cada vez melhor. E projetos importantes não podem ser debatidos só pelos 21 vereadores, acho que precisam ser debatidos com a imprensa, com a sociedade organizada e também com aqueles que individualmente, mesmo não participando de nenhuma organização, queiram ir lá e participar. Donizete, nessa semana teve nesse domingo o caso lá de Santa Maria, que morreram mais de 200 jovens numa boate. Esse assunto, de certa forma, impactou em todas as prefeituras do Brasil. Começaram a levantar esse caso, se a prefeitura e os órgãos competentes estão realmente fiscalizando. Qual o papel do legislativo nessa área específica? Eu acho que primeiro é cobrar, né? Cobrar, fiscalizar, ver se a prefeitura está cumprindo o seu papel, que é o papel de aferir se esses lugares estão preparados, né? Eu dizia que não é só casa noturna, qualquer lugar onde se concentra público, né? Incluindo igrejas, incluindo shoppings, incluindo cinemas, né? Eu conversei com uma pessoa essa semana que me disse assim: e quando a gente vai ao cinema? Aquilo tudo fechado, né? Se aquilo ali der um problema, a gente tá seguro? Eu entendo que se tiver dentro das normas técnicas, da ocupação do espaço, das saídas de emergência, os extintores funcionando, eu disse isso para ti ontem, quando você me ligou com relação a esse assunto também, de que eu entendo, por exemplo, que grandes espetáculos você poderia ser especialista em brigada de incêndio, em segurança, porque não é só um incêndio. Se tiver um tumulto num lugar como esse, uma briga, todo mundo sai correndo, se as pessoas estão num lugar que cabe 500, tem 1000, elas vão morrer esmagadas nas paredes, no chão, que eu acredito que lá deve ter acontecido também, gente tentando sair, morreu asfixiada, sim, mas antes foi derrubada, pisoteada. Então, para cada evento, penso que o poder público não está preparado, né? E esse caso não é, dizer isso para o seu internauta, não é um privilégio apenas de Santa Maria. Eu tenho certeza que as grandes casas de espetáculos hoje, que as casas de show, as casas noturnas, eu diria que boa parte delas não estão prontas e a grande maioria não obedecem às normas. Pego, por exemplo, no Brasil, eu dizer isso porque eu viajei há poucos dias, o caso nas estradas. Você vê longos trechos com asfaltos destruídos, né, afundado. Por quê? Porque o caminhão tem que andar com peso e ele anda com o dobro, com muito mais, porque não é fiscalizado. Então o problema é de fiscalização, e nesse caso eu entendo que é um caso inclusive de segurança pública, né? Aonde a gente tiver o risco de que a vida possa correr algum tipo de risco, eu acho que o poder público, a prefeitura, o estado, a federação tem que estar com o olhar atento e fiscalizar mesmo, cobrar, exigir, né? Aqui em Santo André nós chegamos a discutir o ano passado, na legislatura passada, uma lei que exigisse que cada show pudesse ter que tirar um alvará específico para aquele evento. Eu acho que nós temos que retomar e discutir essa lei, né? Vai fazer um show, para quantas pessoas, qual o tamanho do espaço, e no dia a prefeitura com esse instrumento na mão tem condições de ir lá e fiscalizar se eles estão cumprindo as determinações. Donizete, com esse caso também se levantou uma questão da fiscalização, principalmente na área do bairro Jardim, onde se concentra vários bares e tal. Sim. Não só a questão do perigo interno, mas nos arredores, né? Você acha que esse assunto também pode voltar em pauta? Eu acho que esse assunto acho que ele não pode nem sair da pauta, né? A região ali é uma região que tem esse transtorno do barulho das pessoas que moram ali. A gente tem denúncia de venda de bebidas fora do estabelecimento, inclusive para menores.
Então eu acredito que a Câmara não pode deixar de fazer essa discussão, se preciso fazer uma audiência pública, convocar as autoridades e principalmente saber do novo governo quais serão as ações concretas que será feita na região do bairro Jardim para solucionar esse problema crônico e que parece não ter solução. Em termos de lei, qual seria a lei para regular isso? Na verdade, eu tenho leis, né, que as pessoas dizem assim, mas quer matar o boi e não o carrapato, né? Eu entendo que Santo André, como na região metropolitana, como nas grandes cidades e, se possível, a nível estadual e nacional, a gente deveria ter horário regulamentando o funcionamento desses lugares. Primeiro, eu acho que facilitaria muito a fiscalização, porque se esses lugares não têm horário para abrir, não têm horário para fechar, como é que às vezes a fiscalização fica muito irrisória. Então, eu acho que primeiro regulamentar horários de funcionamento. A casa tem o direito de funcionar de X hora até X horas. Passou desse horário não tem mais, porque as pessoas bebem, saem na madrugada, muitas vezes barbarizando, morrendo e matando pessoas. E eu vejo pouca indignação com relação a isso. Talvez no dia que morreu esses jovens em Santa Maria, é preciso fazer esse levantamento. Quantos jovens outros não morreram em acidente, vítima de overdose, né, porque beberam, porque saíram de carro, mataram, bateram? Talvez até muito mais do que em Santa Maria. Ok. Além dessa discussão, quais são os outros temas que vão ser pauta no Legislativo? A lei de uso e ocupação de solo, né, eu entendo que hoje é o grande projeto do ano de 2013, que deve ser discutido lá no Legislativo. Inclusive, eu defendo com a participação de arquitetos, de engenheiros, de construtores, de pessoas que têm interesse, de moradores, de gente que tem interesse nessa área. Eu acho que é como a gente quer a cidade para os próximos 10, 15, 20 anos. Eu entendo que a Lei Cidade Limpa deve voltar à ordem do dia, deve ser um tema de debate, né? Se a gente quer uma cidade mais bonita, mais agradável, não tirar o direito das pessoas de fazer propaganda. Eu sou contrário, de repente, à forma como foi feito em São Paulo, mas que minimamente você tenha normas para isso. Eu acho que serão talvez aí os grandes dois temas, os dois temas mais importantes que a gente deva discutir lá. E claro, deve ter outros que vão acontecendo naturalmente com o andar dos trabalhos, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a questão mesmo administrativa da Câmara. A Câmara tem quantos funcionários? Por volta de 400 funcionários, 400 e pouco. O que você vai implementar em relação à questão administrativa da Câmara? O que os funcionários podem esperar do presidente? Olha, primeiro, eu tenho dito lá já para alguns que abrir espaço realmente para diálogo, né? Ter mais diálogo com os funcionários. Eu tenho brincado com alguns lá, inclusive, né? Fazer sim para eles algumas coisas, mas também ter a contrapartida. Melhorar a estrutura de trabalho. Eu acho que quando você trabalha num ambiente que você tenha condições de desenvolver o seu trabalho, que você tem estrutura, que você tem ferramentas para que você possa executar melhor o seu trabalho, facilita demais a sua vida. Mas, acima de tudo, valorizar o funcionário. A valorização nem sempre é só salário, né? A valorização é ambiente, é tratamento, programas, né, que você possa implementar. Você vai fazer um plano de carreira? Tá na pauta. Eu já provoquei, inclusive, lá alguns, né, assim que a equipe estiver montada lá, que nós estamos ainda pensando algumas peças. É uma das coisas que nós queremos startar com relação aos funcionários. Uma reforma administrativa, né, uma pequena reforma, quem sabe concurso público, ter mais cargos efetivos e menos funções gratificadas, né, que muitas vezes são um instrumento de pressão e de uso desordenado. Então, assim, tem algumas ideias que a gente tem na cabeça, mas que carecem de estudos, né? E melhorar o prédio do Legislativo mesmo, né? Pra você ter uma ideia lá, nossa hidráulica lá é de 40 anos atrás, né? Eu descobri isso ontem. A gente tem enormes problemas lá, porque a Câmara precisa de uma reforma hidráulica. Você não pode colocar um computador a mais no gabinete porque a caixa de eletricidade não permite. Então, a Câmara precisa se modernizar
E óbvio que isso depende muito da participação dos funcionários, né? Porque são eles que vivem lá 10, 20, 30 anos e são eles que vão ficar lá mais 10, 20, 30, muitos deles, né? Ok. Em relação à Câmara, para a população, quais são as ações que você vai tomar para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá? Então, eu já disse, volto a repetir, eu acho que usar melhor o nosso horário de televisão, divulgar mais, né, o nosso horário de televisão, porque eu acho que as pessoas ainda não sabem que as sessões passam em que canal, né, durante as terças e quintas. Fazer esses horários mais interativos, aproveitar mais, né, abrir espaço para discussões não só da Câmara, mas eu disse das entidades da cidade que tenham interesse em participar ou defender alguns projetos, que elas também estejam lá emitindo suas opiniões. É o primeiro ponto que eu considero essencial. O nosso site ser mais interativo, estamos com os profissionais lá pensando em como a gente pode utilizar melhor nossas redes sociais, divulgar mais os trabalhos do Legislativo, convidar mais a população para participar de determinados eventos, que as pessoas fiquem sabendo. Elas podem não querer até ir por uma questão de terem compromisso, de não quererem, mas que elas pelo menos saibam que aquilo está acontecendo. Eu entendo que é meu papel como presidente, claro, dos outros 20 vereadores, mas a gente quer instrumentalizar a Câmara para que isso aconteça. Claro que é um estudo ainda que nós estamos fazendo, a gente não quer fazer isso rapidamente, né? Mas tem coisas que não basta apenas a boa vontade, precisa também estar dentro da legalidade, né? Porque a gente quer respeitar a legalidade das leis, por isso a gente tem lá um corpo jurídico que está fazendo a discussão, o debate, e que seja tecnicamente viável, né? Que não se tenha lá um gasto que não produza frutos. A gente quer fazer dentro dessas 3 características. Ok. Vamos partir para a questão política mesmo. Essa legislatura já começa com algumas situações diferenciadas. Sim. Que tem 2 vereadores do PMDB que ainda não foram diplomados, né? Como que você vê essa questão? Impede do Legislativo trabalhar? Como que vão ser as comissões, por exemplo, no dia 1º? Eu entendo que só na questão... dia de trabalho, dia 5. Eu entendo que só na questão das comissões vai ter aí talvez um prejuízo para esses 2 vereadores que vierem depois, né? Com relação aos trabalhos da Câmara, eu não vejo prejuízo, eu vejo apenas uma situação que causa um certo incômodo, né? Porque eu também gostaria, como eu vou discutir, estou discutindo lá com alguns vereadores já, eu também gostaria que os outros 2 vereadores já ficassem determinados quem são, né? Para que a gente pudesse também fazer essa discussão com os outros 2, né? Para que eles não cheguem lá daqui 60 dias, daqui 30, 40, quando chegar, e sejam surpreendidos. Apenas isso. Agora, com relação ao nosso trabalho, não, a gente vai tocar lá com 19 vereadores até que a Justiça tome uma decisão. A gente vai tocar com a mesma responsabilidade do que com 21. Esses 2 vereadores, José Araújo e Sargento Juliano, eles têm participado no início dessa legislatura? Eles estão acompanhando os trabalhos? Não. Eles participaram bastante do nosso grupo. Tem conversado com vocês? Alguma outra vez eu encontro, quando eu encontro sim, a gente conversa algumas coisas, mas muito rapidamente. Eu acho que eles estão até muito empenhados realmente nessa questão aí do processo deles e acabam não tendo tempo, né? Talvez muitas vezes também não querem se expor, né? Querem, até orientado por advogados, fiquem mais na retaguarda. Mas assim, da nossa parte, existe a torcida para que isso se resolva o mais rápido possível e a gente possa ter lá 2 colegas integrados para a gente trabalhar com afinco aí nesses próximos 4 anos. Outra questão, que a gente até debateu, mas eu queria saber da sua opinião até para o nosso internauta, até tem a ver com a questão da eleição da Câmara, que foram os 2 vereadores do PDT. Sim. O Lobo e o Cosmo do Gás, que o partido PDT contestou a orientação partidária, a questão da fidelidade. Uhum. Como que você vê a questão da fidelidade e se isso de certa forma vai mexer nas próximas votações? Olha, primeiro eu entendo que existem algumas coisas que são prerrogativas única e exclusivamente da Câmara dos Vereadores, né? Eu vi algumas pessoas, algumas matérias, algumas citações aí no dia 2, prefeito perde a presidência da Câmara. Eu preciso dizer para a população de Santo André que o prefeito Carlos Grana não era presidente, não era candidato a presidente da Câmara. Ele é prefeito eleito da cidade, que tem o nosso respeito, foram mais de 200 mil votos, mas ele não é vereador, então ele não perde nada, né? Parece que quando o prefeito não elege um presidente do seu coração, que ele está perdendo com isso. E eu não vejo dessa forma. Segundo, o vereador
os vereadores do PDT votaram no PDT. Né? E um deles faz parte da mesa. Então, eles votaram neles, né? Eles tinham um cargo de segundo secretário importante na mesa diretora da Câmara. Muitas dessas ações aí, no dia da minha entrevista coletiva, inclusive o vereador Sargento Lobo estava na entrevista, depois chegou a vereadora Elian. Eles fazem parte da mesa. Então, a Elian, o PTdoB, votou na Elian. O DEM votou no Bahia, que é o vice-presidente. O PDB votou no Ailton Lima. É claro que é uma chapa que compõe a mesa diretora. Então, aonde eu não vejo, eu acho que o PDT votou em benefício do PDT. Depois, consequentemente, você tem que votar em 5 membros da mesa. Você vota no presidente, no primeiro secretário. Então, eu acho que isso aí é só... Mas esse caso não vai, de certa forma, refletir na questão das votações? Eu acredito que não. Eu acredito que a fidelidade partidária, eu já disse inclusive isso, o meu partido tem pontos específicos do seu programa, do seu estatuto, que, por exemplo, o Partido Verde é contra o rodeio. Eu acho que se um dia eu votar a favor de um rodeio numa cidade, na cidade de Santo André, eu posso estar infringindo uma norma direta do estatuto partidário, do programa de partido. Agora, se eu voto no candidato a presidente A ou B, até porque é uma decisão na hora ali, né? Como é que o partido pode me orientar? Olha, você vai votar em fulano. É uma doideira dizer que a Câmara já sabe quem é o seu presidente, faltando 15 dias para a eleição acontecer, né? Sendo que a grande maioria da discussão é feita lá no próprio dia. Eu virei presidente da Câmara no dia 31, no dia 1º, né? As discussões para que se chegasse na construção de um projeto de 11 colegas foram ao longo de 60 dias, mas o nome foi decidido no dia 1º de manhã, num café da manhã, quando tomamos um café. Então, como que alguém pode dizer depois, olha, o fulano infringiu em infidelidade porque votou nele e não nela? Quer dizer, se você não sabe quem é o opositor, você não pode, inclusive, definir qual é o seu voto ainda. Em tese, né? Essa deveria ser uma eleição serve para isso, né? Uma disputa entre 2 polos. Se você não sabe qual é o lado A, como é que você pode votar no B? Agora, nesse caso, Donizete, os 2 vereadores, de certa forma, estavam orientados para votar no Montorim, que é o candidato não sei, PT, mas assim, eu entendo que se eu tiver um candidato do meu partido e eu votar contra ele, eu estou infringindo o partido. A partir do momento que esse candidato não é do meu partido, eu acho que eu tenho uma liberdade. E mesmo eu acho que nesse caso, eu ainda tenho o direito de dizer, olha, eu posso não gostar daquela pessoa, posso entender que ela não é o melhor para administrar o legislativo. Eu acho que como eu te disse para você, eu acho que é muita gente que quer criar um caos que não existe. Tá certo. Né? Então, você acha que não vai ter um reflexo? É hora da gente esquecer o passado e olhar para frente, trabalhar pela cidade. E tenho visto lá um desejo muito grande dos vereadores, inclusive do Cosme e do Lobo, com muita vontade de trabalhar pela cidade. E como eu disse, eles não votaram no Donizete Pereira, eles votaram no PDT, que faz parte da mesa diretora. Ok. Então, dia 5, terça-feira, é a primeira sessão. Sim, é o dia que nós vamos, o item único da ordem do dia, a escolha das comissões permanentes, das 7 comissões, por onde passa a maioria dos projetos de vereadores e do Poder Executivo. Quantas comissões são? 7. 7. São 21 vagas nas comissões e o nosso regimento determina que a gente deva manter a proporcionalidade o quanto possível. Então, os vereadores terão, cada partido, direito lá, tantas vagas nas comissões, e é isso que nós vamos trabalhar para que seja respeitado e vamos tentar construir um acordo. Não havendo acordo, quando você não tem acordo, você disputa no voto. Né? Quem tiver a comissão, dentro daquela comissão, quem tiver mais voto, eu gostaria de ser da comissão A, eu voto em você, não voto no outro vereador. Eleito. Esse é o papel nosso lá, né? Tentar construir. Não participa de comissão? Não, a mesa diretora não participa. A mesa diretora? Qualquer membro da mesa está impedido de ser de comissões permanentes. Ok. Donizete, boa sorte nessa legislatura. São 2 anos como presidente, 4 como vereador. Sim. E obrigado por ter vindo aqui no Jornal Repórter Diário, até para discutir um pouquinho dos assuntos do Legislativo. Eu que agradeço o seu convite e assim me coloco à disposição sempre lá no Legislativo para esclarecer qualquer questão e digo ao seu internauta, né, e ao leitor do Repórter Diário que acompanhe as sessões da Câmara Municipal, o trabalho do seu vereador, mesmo que não seja o vereador que você votou, mas que agora é o seu representante
acompanhe, cobre, fiscalize, dê sugestões, participe. Nós temos o nosso site da Câmara Municipal, é só você entrar no Google e escrever Câmara Municipal de Santo André que você vai ter o site, tem os e-mails dos vereadores, telefone, faça contato e participe da vida legislativa da tua cidade, porque quem tem a ganhar com isso é você mesmo. Ok, obrigado. Caro internauta, hoje você viu uma entrevista com Donizete Pereira, presidente da Câmara Municipal de Santo André. Caso queira mais informações sobre essa entrevista ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.